Aí eu boto coisa aqui, tá certo? André. Oi. Tá aberto ainda não, Jorge? Jorginho, você abriu? Tá aberto já? Sob a proteção de Deus em nome da lei, havendo um número legal, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 16ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Bertioga, este dia 9 de novembro de 2021. Essa presidência informa que se encontra à disposição dos vereadores a súmula das correspondências recebidas e expedidas, comunicado de liberação de recursos financeiros oriundo de contrato firmado entre o município de Bertioga e a Caixa Econômica Federal, processo administrativo 261/2018 e a ata da 15ª sessão ordinária. Essa presidência coloca em votação a ata da 13ª sessão ordinária realizada em 21 de novembro de 2021. Em discussão e votação, que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Essa presidência coloca em votação a ata da sessão ordinária designada para 28 de novembro de 2021. Em discussão e votação, que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Essa presidência coloca em votação a ata da sessão ordinária designada para 5 de 10 de 2021. Em discussão e votação, que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Essa presidência informa que no próximo dia 18 às 18 horas nesse plenário será realizada a audiência pública, onde serão debatidos os seguintes projetos de lei. PL 32/2021 dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022/2025 e da outras providências. Projeto de lei 33/2021 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício 2022 e da outras providências. PL 41/2021 estima a receita e fixa a despesa do município de Bertioga para o exercício financeiro de 2022. Informamos que a audiência será transmitida também pela internet e via página oficial da Câmara no Facebook. Outras informações, bem como os projetos para consulta, constam no site oficial desta casa, www.bertioga.sp.leg.br. Encerrado o expediente da mesa, havendo número legal, passamos ao expediente dos senhores vereadores para discussão e votação dos seus trabalhos. Nos termos, com a palavra o vereador Cassiano. Eu gostaria de solicitar a ingressão da ordem. Em discussão, o pedido do vereador, em votação, a questão de acordo para nós como se encontra, aprovado. Projeto de lei complementar 008/2021. Essa presidência informa que nesse momento iniciaremos os procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de lei complementar 008/2021, que institui a taxa do serviço de coleta, manejo e destinação final adequada de resíduos sólidos do município de Bertioga, TCMS, e autoriza a realização da cobrança mediante convênio da outras providências. Solicito a primeira secretaria. Solicito ao segundo secretário que proceda a leitura do parecer exarado pelas comissões. Parecer em conjunto das comissões de obras, meio ambiente, turismo e serviços e canais de origem. O ilustre prefeito do município de Bertioga, Sr. Caio Mateus, apresenta para discussão e votação o projeto de lei complementar 8 de 2021, que institui a taxa de serviço de coleta, manejo e destinação final adequada de resíduos sólidos no município de Bertioga,
DCRS e autoriza a realização da cobrança mediante convênios e da outras providências, contendo um anexo em ato contínuo, segue a mensagem explicativa, dando conta das razões e do fundamento da proposta. A proposta é formada por 3 artigos, onde o último é próprio da técnica legislativa, versando sobre vigência e eficácia e ainda de revogação genérica de regras em contrário. O artigo 1º trata da criação da taxa, sendo que entre os artigos 2º e 4º tratam do fato gerador da referida taxa. E entre os artigos 5º e 12º se destinam à base de cálculo, lançamento e disposições gerais e transitórias. Já o único anexo trata das faixas de cálculo para o efetivo cálculo do valor da taxa. Para dar maior publicidade à proposta, essa Casa de Leis realizou audiência pública no dia 27 de 10 de 2021, onde foram apresentados esclarecimentos sobre o projeto de lei e munícipes participaram e efetuaram questionamentos. O tema está inserido na competência local, nos termos do inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, razão pela qual cremos na sua legalidade. Cabe ressaltar que o tema é controverso, mas deve ser analisado por esta Casa. A matéria tem amparo legal no marco regulatório do saneamento básico, a Lei 14.026 de 2020. Os esclarecimentos quanto ao tema foram prestados pelos senhores secretários de Administração e Finanças, assim não há óbice para o debate em votação. A proposta reúne todos os elementos necessários à norma jurídica tributária, pois define o tributo como o seu fato gerador, estabelece os mecanismos de quantificação para a apuração do valor final da taxa, indica os sujeitos passivos a quem competirá a satisfação do crédito tributário. Importante salientar que o Executivo local estabeleceu a metodologia de apuração das taxas considerando a metragem das construções edificadas, estabelecendo no seu anexo 1 o valor monetário que será cobrado por cada taxa de serviço de coleta, manejo e destinação final adequada de resíduos sólidos no município de Bertioga. A definição da área construída nos leva à ideia de que quanto maior a edificação, mais lixo produzirá, por, em tese, possuir um número maior de pessoas, critérios que entendemos adequado à questão, sendo que outro, por exemplo, nem durante a audiência pública realizada foi sugerido. Assim, do ponto de vista técnico, jurídico e legal, bem como sobre a ótica dos serviços públicos, a proposta pode tramitar, cabendo ao novo plenário avaliar de sua conveniência e oportunidade. Em discussão, o parecer e votação, deixar de acordo com os que se encontram. Aprovado. Com a palavra o vereador Eduardo Pereira. Só para justificar a vereadora Renata Barreiro. Com a palavra, vereador. Ainda na parte de discussão do parecer, com a permissão do presidente da comissão, dos demais membros, Matheus, Gilmar Barbosa, vereador Marcares, vereador que também faz parte da comissão de investigação, o parecer veio sintetizar uma questão de tramitação para que a casa pudesse cumprir um prazo de votação. Nós devemos ter esse projeto votado ainda em segunda discussão e nós temos um prazo de 7, 8 dias para que a gente possa ainda aperfeiçoá-lo no entendimento que nós vamos haver ainda discussões com a secretária e ponderar alguns pontos que nós levantamos hoje em reuniões ainda com o prefeito. Como colocou muito bem o prefeito, não é da vontade dele estabelecer uma taxa de lixo no momento que nós estamos vivendo, também não é desta casa, de nenhum desses vereadores ponderar sobre isso nesse momento, mas a legislação federal nos coloca sobre esse ápice e nós temos que assim fazer. O que nós queremos agora, e conversando com os demais vereadores da comissão, o cerne desse projeto de lei está entrincheirado aí no anexo 1, onde, depois dos demais artigos, onde fazemos as considerações de como será, por que será, enfim, devemos ter a leitura dos demais artigos agora, porque a Câmara pensa em alterar, ou pelo menos ainda buscar uma forma de cálculo que condiza com a lei, porque nós queremos colocar o que fala a lei, na questão do nível de renda, e o parecer traz a questão que foi aferida por metro quadrado, no caso residencial, foi lançada uma taxa
para terrenos vazios, para apenas que pudessem participar. Essas taxas para lotes vazios são valores fixos que serão colocados para cada um, porque não teria assim como estimar, mas todos devem participar para ter desta taxa. Nós ainda queremos ponderar da formatação de como será, de como deve ser feito realmente a cobrança da taxa do lixo, para que ela atenda aí o artigo 35 da lei, que além de impor a questão, no seu parágrafo 2º, da renúncia de receita, por isso que nós não podemos deixar de fazer isso, nós também nos temos que se ater, que ele também fala do nível de renda da população que vai ser atendida. E o projeto, quando trata por metro quadrado, na questão hoje de você avaliar de um bairro para o outro, ela não fica visivelmente clara que isso está atendendo a questão do nível de renda de cada um. Na questão de nós termos aí a questão da tarifa social, uma taxa social que vai isentar aqueles até 50 metros quadrados e lotes menores de 50 metros quadrados, essa tabela trazia que foi colocada aí, esse anexo que foi colocado com base de cálculo, ele não é condizente com a nossa realidade territorial. Para que nós possamos ter algo que seja condizente realmente. Eu produzo lixo, eu tenho que pagar a minha taxa do lixo, a lei me coloca isso. Mas hoje ela onera, porque uma residência na Riviera, com a mesma metragem da chácara Vista Linda, vão pagar a mesma coisa. Então é isso que essa casa está pedindo, e amanhã nós vamos debruçar até a próxima segunda votação, para que a gente possa, junto com o executivo, junto com os técnicos do executivo, achar uma formatação melhor do que essa ponderada agora no projeto inicialmente. Então nós vamos votar o projeto em primeira discussão, a ideia da comissão foi essa, vamos trabalhar essa semana, para que semana que vem, assim que o presidente convocar o exercício do prazo para que nós possamos votar em segunda, a gente tem uma nova formatação. Aqui temos pessoas que podem ajudar nisso. O vereador Matheus Rodrigues, além de advogado, também tem uma imobiliária, conhece o mercado imobiliário da cidade. O vereador Gilmar Barbosa também está lá na chácara junto conosco lá, entende a dificuldade que aquelas pessoas terão para entender que pagam a mesma taxa que se paga na Riviera, se paga na chácara Vista Linda. É diferente, a gente precisa achar um mecanismo para ponderar isso. Nós precisamos olhar pontos extremos, no caso de grandes produtores de lixo e até pequenos, de pessoas que não vão produzir nada. A gente conversava aqui hoje, uma marina que tem uma área construída enorme, se nós cobrarmos dela a nível comercial, o valor que está colocado aqui vai ficar muito pesado. Nós temos estabelecimentos comerciais na cidade que já trabalham na sua reciclagem, na destinação correta dos seus resíduos. Nós temos aqui bairros, como a própria Riviera de São Lourenço, que já trabalha na questão da reciclagem. Então, por questão de tempo, a comissão decidiu por esse parecer mais simplório, apenas alertando. Vamos continuar a discussão com os técnicos da prefeitura e tentar, na semana que vem, quando for votar em segunda discussão, ter um quadro, digo esse anexo 1, mais ponderado e mais de acordo, para que a gente possa oferecer algo mais justo para aqueles que infelizmente terão que pagar a taxa do lixo. Ponderando aqui, não é uma vontade do executivo, não é uma vontade do legislativo, é uma obrigação que nós temos que fazer para levar, não cair aí na linha de responsabilidade fiscal. Então, foi isso que a comissão acordou. Conversamos exaustivamente de ontem para hoje. O vereador Matheus Rodrigues vai um bom trecho da noite conversando. Fizemos alguns cálculos, mas ainda não foi algo que o executivo entendeu plausível, mas entende que possa haver um caminho. O prefeito deixou a questão em aberto, que se nem nesse momento que a comissão ainda está trabalhando, se a gente não conseguir um cálculo adequado, ele se colocou à disposição ainda para continuar o diálogo e melhorando isso, para que isso não atrapalhe, não onere, não seja uma coisa que possa ser dispensatório para alguns e de repente para algumas pessoas que estão ali na faixa dos 50 metros, que estão totalmente isentos, deixar de contribuir. Então a gente vai buscar o caminho para que todo mundo possa colaborar e fique uma coisa menos, talvez até irrisória para cada um, para que a gente possa conseguir isso. Nós temos uma dispensação hoje de cerca de 20 milhões ano com a questão da destinação do nosso lixo. Nós temos que coletar o lixo e nós temos que dar uma destinação final. E essa é a receita. E a lei dos resíduos sólidos, o marco regulatório, impôs que os municípios devem tratar sobre esse assunto e nos colocou essa obrigação. Então, se nós não tivéssemos isso a nível federal, essa casa não estaria discutindo, o prefeito não teria enviado esse processo, nós estaríamos até tranquilos. Não é da nossa vontade, mas nós temos que discutir.
vamos fazer isso da melhor maneira, buscando no anexo 1, vou pedir para o presidente até da casa, o projeto está publicado nas redes sociais, na página da Câmara, nas redes sociais, para que nesse período, presidente, todos tenham acesso a isso. E eu acho que cada um tem que pegar essa tabela que está estabelecendo por verba. Ele está disponível, então, que todos tenham acesso, os munícipes, e que façam um cálculo do seu imposto, e que possam nos informar se há distorção, se não está justo, porque não está justo. Nós estamos precisando dessa interação com a comunidade, com quem realmente vai sofrer isso, para que a gente possa chegar no momento de decidir que será a segunda discussão desse projeto, e a gente ter uma receita melhor. Vou dizer, é a vontade do prefeito, está aberta a discussão, como dialogou hoje conosco, uma comissão hoje à tarde, não fechou as portas, e disse, vamos votar em primeira, e vamos ver o que acontece em segunda. Se houver uma outra interpretação que a gente possa construir junto, nós vamos fazer. Então, eu pondero mais uma vez aqui nesta casa que o diálogo ainda está aberto, é bom com o executivo, e a gente tem que passar por isso. Infelizmente, vamos passar por sobriedade, ou seja, vamos fazer dentro das nossas obrigações, mas sem onerar aqueles que realmente vão receber o seu carnê de IPTU em 2022 a taxa do lixo para pagar. Com a palavra, vereador Matheus Rodrigues. Já aproveitando as palavras do vereador Eduardo, eu não vou tocar nessa parte. Acho que também é válido colocar que, por exemplo, eu e o vereador Ney estivemos aqui na audiência com motivos pessoais, mas nem por isso ficou-se determinado após a audiência a votação da maneira que o projeto entrou nessa casa. Né? Lembrando que o presidente marcou uma reunião com a secretária de administração para sexta-feira. Foi um pouco em cima da hora, nem todos puderam comparecer, mas eu compareci junto ao vereador Guarujá e ao vereador Macário. O vereador Eduardo colocou bem ontem, entrei em sua casa acho que 7 horas da noite, saí às 10 da noite, 11 horas, né? Saí 11 horas de lá com um monte de papel, em todo o projeto, pegamos lei de resíduos sólidos, pegamos uma calculadora, ficamos fazendo inúmeras simulações, ligamos para pessoas que têm residência na Riviera, para entender qual o valor do seu imposto, qual o valor que ficaria com uma metragem ali. Ligamos para pessoas que tinham residência no Indaiá, no Vistalina, ligamos para o vereador Guarujá, ligamos para o vereador Macário, fomos fazendo contato com os amigos aqui. Ninguém fechou as portas em nenhum momento para discussão. Hoje na prefeitura foi aberta a discussão novamente. Eu acho válido até, viu, vereadores? A gente tem o próprio zoneamento também, que pelo zoneamento, em algumas partes do zoneamento, ele fala. Ele distingue no zoneamento uma área da outra. De repente, uma das formas de base de cálculo, o que a gente falou aqui agora foi que o projeto ele não veio errado da forma que veio. A questão que a gente está discutindo, para que vocês entendam, quem tem o projeto em mãos, ou tem na sua casa, ou entra na internet, tem uma partezinha aqui nas tabelas que chama Anexo 1. O que nós estamos discutindo é se há possibilidade de ser possível apresentar números melhores ou outras opções de serem discutidas no anexo 1. Então, hoje foi dada uma outra alternativa, há uma contestação pela secretária, mas é a opinião dela e a gente está dando outra opinião, é para isso que existe aqui os dois poderes, para que possa discutir. Agora há pouco, conversando com o jurídico da casa, a gente falou, por que não olhar pelo zoneamento, de repente, vereador Nelei, que o senhor colocou falando das chácaras, por que não olhar no zoneamento, onde fala que o zoneamento permite? Por que de repente, no zoneamento, olhando, uma casa de 100 metros na chácara, vereador, não precise pagar o que uma casa de 100 metros na Riviera, porque o zoneamento trata de repente diferente. Nós não precisamos fazer a pessoa pagar o mesmo valor, porque a gente sabe que a condição é diferente. Então, essa é a intenção dessa casa. Ninguém tem medo de votar. A vereadora Renata só não está aqui por uma questão pessoal dela. Ninguém tem medo de partir para a discussão do debate que a gente fala. Eu não tenho medo. Fui para a reunião de hoje, fui para a reunião de sexta, aceito as sugestões de quem quiser vir ou na rede social ou no WhatsApp pessoalmente e dar uma solução, ou pelo menos uma opinião, no que é essa base de cálculo do anexo 1. Eu acho muito válido alguém trazer alguma opinião, porque eu não sou o dono da verdade, foi o que o vereador colocou. Eu sou formado em Direito e ontem comecei a ligar para os meus corretores das imobiliárias para poder entender uma base de cálculo, para pedir foto de espelho de IPTU para eu poder fazer um cálculo na hora do vereador. Mas ao mesmo tempo, a vereadora Elisângela eu tenho uma outra experiência, porque eu já vinha trabalhando nisso, o vereador Tassiano formado e advogado, o vereador Ney falou hoje da questão de que quando for regularizado algumas áreas, que é um trabalho que ele faz isso afinco, o Guarujá colocou uma outra opinião, o Macário colocou outra opinião, então assim,
a discussão está aberta, deixando a todos bem claro que a primeira discussão será votada. Acho que até por uma questão de prazos, que a gente já também havia isso aí. E nós temos aí o interstício de 7 dias para que a gente possa, de repente, conseguir melhorar essa base de cálculo ou usar alguma outra para que não onere da maneira que vem a ser onerado o munícipe, como já aconteceu em outras cidades. Lembrando que aqui eu falei com alguns vereadores, inclusive o vereador Tassiano me mandou a discussão que um vereador amigo dele de Mogi estava apresentando, na época que votou em Mogi agora, acho que é cerca de 1 mês, né, vereador, 2 meses. Eu falei com outro vereador amigo de Mogi, falei com o vereador de Santos. Então a gente está tentando se basear também no que foi usado em outras cidades, mas não fugindo do cumprimento da lei federal que obriga a cidade a ter essa taxa. Tá bom? Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Com a palavra, vereador Guarujá. Boa noite a todos. É isso aí, como os vereadores estão citando aqui, a gente está montando a segunda discussão. Vamos votar hoje, não com vontade. Sabemos que a gente está atravessando aí uma fase muito crítica no nosso país, né? Estamos saindo aí de crises, as pessoas estão brigando para reduzir alguma coisa, algum tributo, e a gente vem mais uma taxa na nossa cidade. Não é fácil a ninguém, né? E sabemos também que a igualdade ela não atinge todas as áreas, mas na hora de cobrar um imposto eles querem colocar essa igualdade. Se eu compro um terreno hoje na Chácara Vista Linda, eu pago 50 mil. Se eu vou comprar o mesmo terreno na Riviera, eu vou pagar não sei quantos milhões. Como que a Vista Linda vai pagar o mesmo tanto que a Riviera paga? Não tem como ser assim. Então a gente colocou também essa discussão sobre o valor venal do imóvel. Porque o valor venal simplesmente é reduzir as pessoas que têm menos condições ou que têm um imóvel de baixo custo e o que tem um imóvel maior paga um preço maior. Então eu acho que isso aí também dá para a gente discutir, dá para a gente conversar. A gente tem que lembrar aqui para o povo que essa lei aqui não é do Executivo, não é do Legislativo, é lei federal, vem lá de cima. Quando essa lei estava sendo votada, quando essa lei, se eu não me engano, foi o ano passado, a gente estava atravessando a pandemia, todo mundo brigando para sobreviver, e o governo do estado estava montando essa lei. O presidente Amado estava montando essa lei da taxa do lixo e mandou simplesmente essa brasa acesa para a mão dos municípios. E a gente, como uma lei federal, não pode passar por cima. É legalidade, não tem o que correr, não tem o que fazer. Porque justamente eu não estaria aqui hoje falando de uma taxa, eu estaria falando de um desconto para o povo, que é o que precisa, que é o que merece. Quantos empresários aí não fechou as portas hoje, nessa fase que a gente atravessou? Você acha que é bom para nós que está na rua diariamente, brigando pelo povo, brigando para a melhoria da nossa cidade, está aqui votando uma taxa? Será que é fácil para a gente? Não, mas sabe o que a gente ouve do prefeito? Não está errado. Ó, a gente está com prazo já explodindo. Se não voltar, a gente está enrolado, tanto vocês quanto eu. Eu não, ainda o prefeito usou esse termo. Eu não, vocês, eu já mandei para a Câmara. Então, ou seja, a brasa é dos vereadores, mas a gente colocou em segunda discussão para a gente poder estudar, junto com o jurídico da Câmara, uma possibilidade de reduzir essa taxa sim, e a gente vai conseguir para poder melhorar aí mais uma taxa para os nossos turistas. Então é isso. Boa noite a todos. Solicita a primeira secretária que proceda a leitura do referido projeto artigo por artigo. Já está aprovado, já foi aprovado. Artigo 1º. Fica instituída no âmbito do município de Bertioga a taxa de serviço de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo ou resíduos sólidos, TCRS. Capítulo 1. Fato gerador. Em discussão, artigo 1º, em votação, que estiver de acordo com os que se encontram, aprovado. Capítulo 1. Fato gerador e incidência. Artigo 2º. A taxa de serviço de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo ou resíduos sólidos, TCRS, tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços divisíveis de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo domiciliar, comercial ou industrial prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Parágrafo 1º. Para os efeitos dessa lei, considera-se: a. Lixo domiciliar, aquele gerado pelas atividades residenciais compostos de matéria orgânica e não orgânica.
B. Lixo comercial, aquele originário das atividades comerciais e de serviços compostos principalmente por papéis, plásticos, restos de alimentos e embalagens. C. Lixo industrial, aquele oriundo das diversas atividades industriais, sendo que a composição desses resíduos varia conforme o tipo de indústria, podendo ser formado por cinzas, lodos, resíduos alcalinos ou ácidos, papéis, plásticos, metais, vidros, cerâmica, borracha, madeira, entre outros. Parágrafo 2º. A taxa de serviço de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo ou resíduos sólidos, TCRS, será lançada anualmente e considera-se como ocorrido fato imponível para efeitos legais em 1º de janeiro de cada exercício. Parágrafo 3º. Para os efeitos dessa lei, o serviço público de coleta, remoção, transporte e destinação final de resíduos sólidos é composto pelas seguintes atividades. Inciso 1. Serviços de coleta manual ou mecanizada, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. Inciso 2. Disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta manual ou mecanizada, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. Inciso 3. Triagem para fins de reutilização, reciclagem, de tratamento inclusive por compostagem e de destinação final dos resíduos sólidos. Em discussão, em votação, o artigo aprovado. Artigo 3º. É contribuinte da taxa de serviço de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo ou resíduos sólidos, TCRS, o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título de imóvel beneficiado pelo respectivo serviço. Em discussão, o artigo, em votação, aqueles que estão de acordo com o que se encontram, aprovado. Artigo 4º. A taxa de serviço de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo ou resíduos sólidos, TCRS, tem incidência mensal no último dia de cada mês. Parágrafo único. Para efeitos de incidência e cobrança da taxa de serviço de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo ou resíduos sólidos, TCRS, abrangerá quaisquer imóveis, edificados ou não, inscritos no cadastro imobiliário do município de modo individualizado, tais como terrenos ou lotes de terrenos, prédios ou edificações de qualquer tipo, que constituam unidade autônoma, residencial, comercial, industrial, de prestação de serviço ou de qualquer natureza e destinação. Em discussão, o artigo, em votação, aqueles que estão de acordo com o que se encontram, aprovado. Capítulo 2. Base de cálculo e valor. Artigo 5º. A base de cálculo da taxa de serviço de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo ou resíduos sólidos, TCRS, é o equivalente ao custo necessário para adequada e eficiente prestação de serviço público e para sua viabilidade técnica e econômico-financeira atual e futura. Será dividido proporcionalmente entre os bens imóveis situados em locais em que a prestação do serviço esteja disponível. Parágrafo 1º. A base de cálculo a que se refere o caput deste artigo será rateado entre os imóveis. Inciso 1. Edificados de uso. A. Residencial. B. Outros usos. Inciso 2. Não edificados. Parágrafo 2º. O valor apurado deverá estar em consonância com as diretrizes fixadas no marco regulatório do saneamento básico no inciso 10 do artigo 3º da Lei Federal 12.305 de 2010, atualizado pela Lei Federal 14.026 de 15 de julho de 2020. Parágrafo 3º. A composição e o cálculo do custo econômico dos serviços referidos no parágrafo 1º deste artigo observarão as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e os critérios técnicos contábeis e econômicos estabelecidos no regulamento desta lei. Parágrafo 4º. A taxa de serviço de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo ou resíduos sólidos, TCRS, será calculada nos termos do anexo 1 dessa lei complementar. Em discussão, o artigo, em votação. Com a palavra? Para discutir, presidente. Em discussão. Senhor presidente, como chegamos ao ponto culminante que nós queremos aperfeiçoar aí, o que coloca especificado no caput do artigo em seus parágrafos é com o que a gente quer buscar.
E a tabela do anexo 1 apresentado, não vai ser lida agora, vai ser lida no final. Posso fazer a leitura dela, por exemplo, só para exemplificar os valores? Sim, pode fazer. Então, esse anexo 1 traz assim: área residencial edificada por faixa, valor anual por metro quadrado. Nós estamos falando do imposto das casas, apartamentos. Quem tem um imóvel residencial até 50 metros quadrados, taxa social, R$1. Ou seja, anualmente a pessoa vai pagar R$50. Uma casa de 50 a 150 metros é R$1,80 um metro quadrado. Na totalidade, considerando a casa de 150 metros, o imposto devido anualmente será de R$270. De 150,01 a 300 metros quadrados, a tarifa sobe para R$2,20. Uma casa de 300 metros quadrados pagará anualmente R$660. Acima de 300 metros, qualquer medida, então, quem tem uma casa em Bertioga acima de 300 metros, a taxa vai ficar em R$2,60 por metro quadrado. Residencial. Nós vamos para o segundo item, na tabela do anexo 1, área edificada de outras atividades por faixa comercial, industrial, serviços e outras atividades, valor anual por metro quadrado. Até 50 metros, R$1,50. Então, quem tem um estabelecimento comercial que não se enquadrar como uma moradia, vai pagar, em vez de R$1,50, até 50 metros quadrados. E se a gente ponderar assim, dá R$75 de taxa do lixo para esse comércio. De 50 a 150 metros quadrados no estabelecimento comercial, vai pagar R$2,70 por metro quadrado. Na totalidade dos 150 metros, vai pagar R$405. De 150 a 300 metros quadrados, a taxa vai para R$3,30. A pessoa vai pagar R$990 anualmente no estabelecimento comercial para produzir o lixo dela e a prefeitura recolher. Acima de 300 metros quadrados, R$3,90. Exemplo, nós temos galpões lá na chácara Vista Linda, na área de suporte urbano, que deve ter mais ou aproximadamente 1.000 metros quadrados, estaria acima dos 300 metros quadrados. Vai pagar R$3,90, um galpão daquele paga R$3.900 de taxa do lixo anual. Aí nós vamos cair no item terceiro do anexo 1, que é o terreno sem edificação. Terreno com vegetação, terreno que se possa construir dentro da área urbana, que tem IPTU, até 50 metros quadrados. O vereador Neveiro colocou lá que não conhece terreno de 50 metros quadrados, eu também não conheço. Mas se tiver um terreno desse, vai pagar R$60 uma taxa fixa. De 50 metros quadrados a 300 metros quadrados, vai pagar R$120 no terreno. De 300 metros a 600 metros quadrados, vai pagar R$180. E acima de 600 metros, qualquer metragem, o terreno vai pagar R$300. Essa é a questão que nós temos que melhorar e que nós vamos nos debruçar para chegar no que está o artigo da lei. Nós queremos algo que seja mais suave, melhor distribuído. Não é questão de abaixar a taxa, não é isso que a gente quer, mas que seja melhor distribuído. E aí, vereador, nós conversamos, o vereador já colocou aqui também, o vereador Gilmar Barbosa, nós buscamos aí uma outra base para cálculo disso, que seria o valor venal. Né? Nós estamos falando de taxa, tem que cobrar serviço. Ninguém está dizendo que vai cobrar imposto, nós vamos cobrar uma taxa por serviço. Uma taxa sobre o serviço, mas ponderando a base de cálculo pelo valor venal. Seria uma forma. O prefeito entendeu. Hoje é meio complicado a gente descrever isso no papel e buscar em números que a gente consiga atingir o que a gente queira, mas é possível dentro da semana que a gente construa algo melhor do que está colocado nessa tabela, porque ele vai dar muita distorção. Tem gente aqui que tem comércio com 5.000 metros quadrados cobertos, R$20.000 de imposto, e às vezes ela nem produz a questão de tanto lixo como marinas. Quem tem uma área coberta, que guarda barco, vai pagar uma fortuna por aquele metro quadrado, se a gente não puder consertar isso a tempo dessa economia. Então, o que nós estamos colocando é que antes que o problema seja gerado, depois que imprimir os carneiros, a gente consiga achar uma receita. Mas, digo, a vontade é nossa e a vontade também é do Executivo. Se nós encontrarmos até semana que vem, para cumprir o prazo da lei, uma forma de
base de cálculo para cobrar essa taxa de serviço, o prefeito falou que também quer aderir a ela. Então está aberta a discussão, tanto conosco, os vereadores aqui desta casa, quanto com a comunidade que vai sobre ela. Então, quem está aí hoje, eu queria, depois, presidente, publicar essa tabela, para que as pessoas tenham acesso a ela, entendam o que será a lei, ou que eu calculo o meu imposto em casa, pega lá o seu metro quadrado que está no seu PTU, aplica o valor que você vai entender o que você vai receber de taxa de lixo acrescido ano que vem no seu carnê de PTU. Ô Eduardo, mas não está certo. Então o que você acha que é certo? Como que pode ser feito? Será que pode ser feito pelo valor venal? Como que nós vamos fazer isso? Está aberta ainda a discussão, nós temos 7 dias para que isso possa melhorar. A intenção dessa casa e de todos os vereadores é essa. Tanto essa tabela, vereador, quanto o vídeo da audiência pública estão no site da Câmara. Se quiser acessar lá, para acompanhar até o vídeo da audiência pública, a explicação da secretária também, a tabela está nos autos da página. Ontem eu estive em reunião com a secretária e com o secretário de governo, Gustavo Mello, após o vereador Guarujá, o vereador Matheus, o vereador Macário, estiveram antes de ontem, reunião com ela, acabei indo ontem às 4 horas, e tanto ela como o secretário de governo passou. E tudo aquilo, ela falou que hoje a tabela que foi usada para cálculo foi a menor que o governo federal encaminhou. Tudo aquilo que estiver dentro da lei que pudesse ser mexido dessa casa, conversar, explicar e deve ser alterado, vai ser conversado com o executivo, até inclusive aquela questão que o vereador Guarujá colocou dos 5% de destinação do valor para investimento em reciclagem. Também ela falou que essa casa vai fazer uma indicação, vai ser feito um decreto em cima disso para 5% do valor arrecadado ser destinado para reciclagem de lixo. Então, assim, até uma boa vontade do governo em conjunto com essa casa para a gente melhorar aquilo, como você mesmo colocou, dentro do possível que a legislação nos permita. Secretário, continua com a leitura. Eu saí da audiência pública, presidente, estive aqui presente, participei, e eu entendi no que a secretária apresentou, quando eu li esse quadro, eu entendi assim: ninguém vai pagar mais do que R$300. Eu fiquei aqui na cabeça, para algumas pessoas até cheguei e falaram, mas não foi o que debruçando na lei, estudando, olhando a tabela, não foi isso. Um terreno vazio acima de 600 metros, até R$300. Mas se a gente pegar a área quadrada, o metro quadrado da área construída, e for multiplicando pelos valores que estão aqui, em algumas situações vai ficar dentro da média. Eu, calculando ontem com o vereador Matheus Rodrigues, dos 20 milhões que nós temos de despesa de coleta de lixo e destinação final do lixo, se nós dividirmos pelos 53 mil lançamentos que nós temos ponderadamente, acho que esse número ainda está com o senhor ainda, que a secretária falou que sim, passou depois, está à disposição, podia trazer para a comissão, ela podia até ter reenviado digitalmente para a gente, mas se o senhor puder fornecer isso aí para a gente dar uma olhada, melhor estudar também. O treinamento ficou disponível na secretaria porque é muita coisa. Sim, não é necessidade digital, mas amanhã a gente quer ter acesso a esse material para a gente poder, ela também deu uma súmula hoje no Tribunal de Contas, como eu falei para o senhor, não vamos estudar, mas se nós pegarmos hoje 20 milhões de reais distribuídos pelos 53 mil lançamentos que nós temos, nós vamos ter uma média de R$400 por contribuinte para poder chegar no montante, para poder pagar essa conta. Então, a situação, para alguns, vai ficar penosa e para outros vai ficar legal, né? Quem tem um imóvel hoje aí que vale 300 e poucos mil reais, de um vilagem, uma casa de que às vezes não atinge a metragem quadrada suficiente, vai ficar isento. O vereador Neira na reunião colocou muito bem. Então a gente tem que buscar entender, para a gente debruçar sobre essa tabela, se for o índice por metro quadrado, que a gente possa dar uma esticada. Nós temos 12 itens aqui, não foi ele, que está distribuído, 12 parâmetros, nós podemos transformar isso melhor. Em vez de uma casa de 50 a 150 pagar 1,80, nós podemos chegar numa casa de 50 a 75, depois de 75 a 50 e dividir o valor nisso, ponderar isso, aumentar essa tabela para 24 itens para se poder calcular melhor e onerar menos. Se a gente fizer isso, talvez a gente consiga também, para quem tem residências menores, ofender menos, ou seja, que a pessoa contribua realmente com o que ela faz. Porque o exemplo foi dado uma casa, um apartamento pequeno hoje, de 40 metros quadrados, R$50. Uma casa de 200, onde mora a mesma quantidade de pessoas, 2 ou 3 pessoas, vão pagar 10 vezes mais do que o apartamento
apartamento ou a casa hoje de 48 metros quadrados. É isso que a gente tem que buscar, presidente, de alguma forma matemática, técnica e condizente com o que o executivo tem hoje para efetuar de casa. Ele precisa coletar o lixo, ele precisa da destinação final e ele precisa pagar essa conta no final. Não é dele, é de todos nós. Mas nós vamos decidir, nós, legisladores, vereadores dessa casa, temos essa condição sim. Cada um com o seu entendimento, com o seu conhecimento. Se somarmos tudo isso, a gente pode melhorar isso na próxima semana e apresentar algo melhor para o governo poder ter o que precisa para pagar a conta e a gente onerar um pouco menos aqueles que ainda não estão dentro dessa tabela com a distribuição de renda que a gente queria que tivesse. Era isso, presidente. Vou colocar em discussão o artigo 6º, em votação, de acordo, se contra aprovado o artigo 6º. Com a palavra, vereador Miguel. Uma coisa que é importante ressaltar é que a Lei Federal 14.026 de 2020, ela obriga todos os municípios a implantar a taxa de lixo. É obrigatório e nós temos o princípio da anualidade e da anterioridade e da noventena. Então tem que se votar, por que não se vota, por exemplo? Tem que votar agora, mas em cima da hora, é difícil, nós achando alternativas aí para ficar ali dentro da legalidade. O problema é que nós temos o prazo, a noventena, para poder valer a partir de janeiro, tem que se votar agora. Bertioga na Baixada Santista é o único município que não votou a taxa de lixo. Agora é importante a gente achar alternativas para minimizar esse impacto, presidente. Eu acho que tudo bem se nós temos que votar hoje e é o último prazo vai ser semana que vem para a segunda discussão. O nosso regimento interno permite a redução agora da primeira para a segunda discussão, se faz necessário achar alternativas, vereador Eduardo, para poder minimizar esse impacto. Outra situação é que muitos municípios estão aprovando, atrelando a taxa da água. Eu acho um equívoco tremendo. Guarulhos colocou na taxa da água, Arujá colocou na taxa da água, Mogi das Cruzes na taxa da água. E aí o que acontece? Vai juntar água, às vezes com pessoas que necessitam da água, vai cortar por falta de pagamento da água, vai ficar sem água. Então não dá. Eu acho que, infelizmente, tem que se votar, paciência, agora tem que se colocar no IPTU, presidente. Eu não tenho condição de se colocar na água ou colocar na luz, são situações diferentes. E eu acho que, então, eu defendo realmente que seja em cima do IPTU, foi o que eu não tenho procuro, na verdade, tem que colocar, tem que votar, a lei obriga, e todos os municípios estão votando. Então, porque tem muitos municípios que não têm condição de destinar seu lixo, então joga dos lixões que vão ser proibidos, na verdade, tem o prazo para aparecer no próximo ano, e tem que se implantar essa coleta de lixo, melhorar a coleta seletiva. Então, é uma das razões de se implantar essa taxa de lixo. Com a palavra, vereador Macário. Boa noite a todos. Vereador, só para completar o que o senhor, a sua fala, eu gostaria de deixar bem claro aqui que, obviamente, nós não somos a favor de taxa. Sabe? Hoje conversamos hoje na prefeitura, fomos recebidos pelo prefeito, pela secretária, pelo senhor Gustavo, tá? Nos atendeu e fomos levar a nossa reivindicação, a nossa proposta para ele. A lei é federal? É federal, tá? Dá para ser mexido nessa lei? Dá sim para ser mexido. E foi para isso que nós vamos conversar. Deixando bem claro que vamos sim respeitar o prazo, mas, obviamente, não vamos aceitar esse valor, sabe? Pelo menos não do jeito que está distribuído, tá? Que fique bem claro isso, viu, senhor presidente? Tá, vamos votar? Tudo bem, na primeira, mas na segunda vai ter sim uma grande discussão, tá? Eu acho que é para isso que nós somos votados, para representar o povo, tá? E o povo, tenho certeza que não quer ser representado por aquele que cobra a taxa, que aumente a taxa, pelo contrário, né, vereador, já, que diminua a taxa. E é isso que nós vamos trabalhar em cima disso. Tem que ter a taxa? Tudo bem, mas, peraí, vamos calma, os valores que o vereador Eduardo falou que é muito alto, né, vereador? Então nós temos que analisar direitinho. Mas eu tenho certeza que juntos vamos chegar num ponto em comum para todo mundo. Obrigado, presidente. Vereador, como Vossa Excelência falou para mim, eu tomo muito cuidado das minhas colocações, porque a gente tem que sempre caminhar em cima daquilo que reza a legislação. Logicamente que essa casa de leis não quer taxa, o prefeito não quer taxa, mas infelizmente a gente tem que realmente fazer aquilo que a lei nos manda. Mas eu tenho certeza que a parceria dessa casa com o executivo, a gente vai chegar num bem comum para a comunidade. Puxou uma palavra, primeira secretária, para a continuação da leitura do projeto. Aproveitando a fala dos vereadores, eu gostaria de deixar bem claro aqui que é muito importante essa união
do Legislativo para o Executivo, para a gente encontrar a melhor solução. Vou continuar ali. Capítulo 3. Lançamento e arrecadação. Artigo 6º. A taxa de serviço de coleta, remoção, transporte, destinação final de lixo ou resíduos sólidos, TCRS, será lançada de ofício pela autoridade tributária de acordo com os dados constantes do Cadastro Imobiliário Municipal e do anexo 1 dessa lei complementar. Parágrafo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios de cooperação decorrentes da implementação dessa lei complementar junto às concessionárias. Parágrafo 2º. A notificação do lançamento da taxa de serviço de coleta, remoção, transporte, destinação final de lixo ou resíduos sólidos, TCRS, se dará com o envio de documento de arrecadação para o endereço constante do cadastro imobiliário de atualização obrigatória pelo contribuinte. Parágrafo 3º. O sujeito passivo da taxa de serviço de coleta, remoção, transporte, destinação final de lixo ou resíduos sólidos, TCRS, que não concordar com o valor lançado, poderá impugná-lo no prazo de 30 dias corridos, contados da notificação de lançamento por meio de recurso protocolado no departamento competente, devidamente motivado, fundamentado suas alegações com documentos sob pena deste não ser reconhecido. Em discussão, artigo em votação, conselho de acordo com esse se encontram aprovado. Artigo 7º. O lançamento da taxa de serviço de coleta, remoção, transporte, destinação final de lixo ou resíduos sólidos, TCRS, poderá ser, inciso 1, individual, inciso 2, em conjunto com outros tributos ou, inciso 3, por meio de concessionária ou permissionária de serviços públicos em atividade no município, decorrente de convênio celebrado com a Prefeitura do município de Bertioga, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 6º dessa lei complementar. Em discussão, artigo em votação, que estiver de acordo com esse se encontram aprovado. Artigo 8º. Na hipótese de inadimplência da taxa de serviço de coleta, remoção, transporte, destinação final de lixo ou resíduos sólidos, TCRS, a autoridade tributária adotará as providências previstas no Código Tributário do município de Bertioga. Em discussão, artigo em votação, que estiver de acordo com esse se encontram aprovado. Capítulo 4. Disposições gerais e transitórias. Artigo 9º. O chefe do Poder Executivo, através de decreto, disciplinará a aplicabilidade desta lei complementar. Em discussão, artigo em votação, que estiver de acordo com esse se encontram aprovado. Artigo 10. Não se inclui nas disposições dessa lei complementar, com o pagamento da taxa de serviço de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo ou resíduos sólidos, TCRS, a prestação de serviços especiais tais como remoção de montanhas, entulhos de obras, aparo de jardins, de bens imóveis imprestáveis, de lixos extraordinários resultantes de atividades especiais, de animais abandonados ou mortos, de veículos abandonados, de capina de terrenos, de limpeza de prédios e terrenos e de disposição de lixo em aterros. Em discussão, artigo em votação, que estiver de acordo com esse se encontram aprovados. Artigo 11. As despesas decorrentes da implementação dessa lei complementar deverão ocorrer por conta da dotação orçamentária 0117, 0104, 122, 0032, 2, 024, 3, 3, 90, 3900 e, caso necessário, suplementadas. Em discussão, artigo em votação, que estiver de acordo com esse se encontram aprovado. Artigo 12. Fica revogado o caput do artigo 102A e seus parágrafos 1º ao 5º, bem como a tabela 1 do anexo 4 da Lei 324, de 22 de dezembro de 1998, Código Tributário do município de Bertioga. Em discussão, em votação, que estiver de acordo com esse se encontram aprovado. Artigo 13. Esta lei complementar entrará em vigor 90 dias depois da data de sua publicação e produzirá seus efeitos a partir de fevereiro de 2022, revogadas as disposições em contrato. Em discussão, em votação, que estiver de acordo com esse se encontram aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão, sem emendas, o projeto de lei complementar 008/2021, que institui a taxa de serviço de coleta, manejo e destinação final adequada de resíduos sólidos do município de Bertioga. TCRS autoriza
a realização da cobrança mediante convênio e da outras providências, de autoria do prefeito Caio Mateus. Antes de encerrar a sessão, só para deixar avisado aos filiados do PSDB, nós vamos ter as prévias do partido no próximo dia 21, e os filiados que quiserem votar têm que se inscrever, baixar o aplicativo e se inscrever para a devida votação até o dia 14. Então, filiados do partido que tiverem dúvidas na inscrição, podem estar procurando o meu escritório na Avenida Anchieta, número 1111, ou então o gabinete do vereador presidente dessa casa, vice-presidente dessa casa, Neira, ou então também o gabinete da senhora vereadora, também do PSDB, Renata Barreiro, que nós temos lá, pessoal nosso que está à disposição para auxiliar quem tiver dúvida de como baixar o aplicativo e fazer a inscrição. Nada mais a tratar e para encerrar a presente sessão.